Estamos iniciando com a anatomia do nosso membro inferior, tornozelo e pé. Vamos aprender os ossos, as articulações, os acidentes anatômicos e todas as divisões dessas regiões. Quando nós falamos do nosso membro inferior, a porção distal do membro inferior, nós encontramos o nosso pé. O pé ele pode ser dividido em três regiões, em três porções. Vocês podem estar acompanhando pela imagem. Nós temos então o antepé, o médio pé e o retropé. A região do antepé é a parte da frente, a parte anterior do pé. Ele é formado então pelos ossos das falanges e pelos ossos do grupo do metatarso. Nós temos 14 falanges mais 5 ossos dos metatarsos que formam essa região. A região do médio pé é a região do meio do pé, representada na imagem pela cor verde. Nós encontramos 5 ossos do grupo do tarso que formam essa região. Os ossos do tarso eles são em número de 7 e 5 desses ossos estão localizados e formando o médio pé. Já o retropé é a parte posterior, a parte de trás do pé, e ele é formado pelos 2 outros ossos do grupo do tarso, mostrando representado na imagem pela cor vermelha. Antepé, médio pé e retropé. Essas são as três divisões do nosso pé. O pé humano ele é composto então por 26 ossos. Nós temos no total de 26 ossos, sendo que desses 26, 7 ossos formam o grupo do tarso. Quais são eles então? Calcâneo, talos, navicular, cuboide, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. Esses são os 7 ossos do grupo do tarso. O calcâneo e o talos estão de vermelho. Esses 2 ossos eles estão localizados e formam o retropé. Já o navicular, o cuboide, o cuneiforme medial, o cuneiforme intermédio e o cuneiforme lateral, eles são os ossos de verde que formam o médio pé. Nós encontramos 5 ossos do grupo do metatarso. Está representada na imagem pela numeração de 1 a 5. O número 1 é o primeiro metatarso, é o nosso dedão, que é chamado e conhecido como hálux, e ele sempre vai estar localizado no lado medial do pé. Já o quinto metatarso, que é o nosso dedinho, está localizado sempre no lado lateral do nosso pé. E nós temos 14 falanges, 14 ossos falanges. Nós temos então 3 para cada um dos dedos, exceto o hálux, exceto o primeiro metatarso, que tem apenas 2 falanges. Do segundo ao quinto dedo, então nós temos 3 falanges e no primeiro dedo encontramos apenas 2 falanges. Então esses são os ossos e as divisões do nosso pé. As falanges estão localizadas na região do antepé, e nós temos no total de 14 ossos formando este grupo. Cada uma das 14 falanges são divididas em 3 partes. Vocês podem acompanhar pela imagem do lado direito de vocês a divisão de base, de corpo e de cabeça. A base da falange será sempre a região proximal do osso, sempre a região proximal da falange. O corpo é a região média, a região do meio do osso, do meio da falange, e a cabeça será sempre a região distal da falange. A divisão de base, de corpo e de cabeça, nós encontramos essa divisão em todas as 14 falanges. Além desta divisão, nós podemos encontrar também uma outra divisão das falanges, que é a divisão por grupos. Observem na imagem do meio do slide, nós encontramos 3 grupos de falanges: as falanges proximais, as falanges médias e as falanges distais. As falanges proximais está representando e mostrando pela cor amarela, as falanges médias pela cor roxa e as falanges distais pela cor verde. Observem que do segundo ao quinto dedo nós encontramos 3 falanges, as proximais, as médias e as distais, e o primeiro dedo, que é conhecido como hálux, que é o nosso primeiro metatarso, nós possuímos e encontramos apenas 2 falanges, a falange proximal e a falange distal. Nós encontramos as falanges proximais do primeiro ao quinto dedo,
nós encontramos as falanges distais também do primeiro ao quinto dedo e nós encontramos as falanges médias do segundo ao quinto dedo. Os ossos do grupo do metatarso, eles são em 5 ossos para formar esse grupo. Observe na imagem que nós temos uma numeração de 1 a 5. O primeiro metatarso, o segundo metatarso, o terceiro metatarso, o quarto metatarso e o quinto metatarso. Os ossos dos metatarsos são em número de 5 e eles também são divididos em 3 partes. A mesma divisão das falanges é a mesma divisão de cada um dos 5 metatarsos: base, corpo e cabeça. A base sempre será a região proximal do osso do metatarso, o corpo sempre será a região média do osso do metatarso e a cabeça sempre será a região distal do metatarso. Todos os 5 ossos do grupo do metatarso serão divididos em base, corpo e cabeça. O primeiro metatarso, que é o nosso hálux, que é o nosso dedão, ele está sempre localizado no lado medial do pé e indo em direção ao lado lateral, indo na direção da medial para a lateral, nós encontramos os outros metatarsos, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. O quinto metatarso, que é o nosso dedinho, então, porém, ele vai estar localizado no lado lateral do pé. Observem que o quinto metatarso ele já apresenta um acidente anatômico. Nós chamamos esse acidente de tuberosidade, tuberosidade da base do quinto metatarso. O quinto metatarso, na base, ele possui uma tuberosidade, por isso que recebe esse nome, este acidente anatômico. Então, esses são os ossos do grupo do metatarso. Para formar o grupo dos ossos do tarso, nós encontramos um número de 7 ossos que formam este grupo. Estes 7 ossos são separados em 2 fileiras. Nós encontramos a fileira proximal e encontramos a fileira distal. 3 ossos formam a fileira proximal e 4 ossos formam a fileira distal. Os ossos da fileira proximal, então, são o calcâneo, o talos e o navicular. Vocês podem acompanhar pela imagem o osso calcâneo, representado pela letra A e pela cor amarela. Em cima do calcâneo encontramos o osso talos, representado pela cor rosa e pela letra B. E na frente do talos encontramos o osso navicular, representado pela letra D e pela cor vermelha. Calcâneo, talos e navicular são os 3 ossos da fileira proximal do grupo do tarso. Já a fileira distal, nós encontramos os 3 cuneiformes mais o osso cuboide. Na frente do navicular, nós encontramos os 3 ossos cuneiformes, representados pela cor verde e pela letra G, F e E. O cuneiforme medial é a letra G. Por que ele recebe esse nome de medial? Porque ele está no mesmo lado do primeiro metatarso, no primeiro dedo, que é o nosso hálux, e ele sempre, o primeiro metatarso, sempre estará localizado no lado medial do pé. Então, este é o cuneiforme medial. O cuneiforme intermédio, representado pela letra F, ele está no meio do medial e no meio do lateral. Ele está entre esses 2 ossos, então recebe o nome de cuneiforme intermédio. Já o cuneiforme lateral, representado pela letra E, ele está no mesmo lado do dedinho, que é o quinto metatarso. O quinto metatarso estará sempre no lado lateral do pé, então este automaticamente será o cuneiforme lateral. No lado lateral encontramos o osso cuboide, representado pela letra C e pela cor azul. Ele está no mesmo lado do dedinho, então ele sempre vai estar na lateral, e formando então assim a fileira distal do grupo do tarso. Calcâneo, talos, navicular, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral e cuboide são os 7 ossos do grupo do tarso, separados em 2 fileiras, proximal e distal. Vocês estão observando nessa imagem os ossos do pé na vista dorsal, a parte de cima do pé, que é a vista dorsal dele.
Observem sempre a anatomia dos ossos, o formato dos ossos, os desenhos dos ossos, as suas delimitações, quem está ao lado de quem, para vocês conseguirem identificar quais são os ossos. Na imagem está representando, então, os ossos do grupo do tarso e do grupo do metatarso. O número 1 está mostrando, então, o osso do calcâneo. Em cima do calcâneo, encontramos o osso talos, que é o número 2, e observem que o osso talos ele apresenta 3 acidentes anatômicos, 3 divisões, representados pelo número 3, 4 e 5 e com as setas vermelhas. O número 3 é a região da tróclea do talos. Na frente da tróclea do talos encontramos o colo do talos. E na frente do colo do talos encontramos a cabeça do talos. Na frente do osso talos encontramos o osso navicular, que é o número 6. E na frente do navicular encontramos os 3 ossos cuneiformes. O cuneiforme medial, que é o número 7, ele está no lado medial do pé, que é no mesmo lado do primeiro metatarso, que é o nosso primeiro dedo, que é o nosso dedão. Ele sempre será, o primeiro metatarso sempre estará localizado no lado medial do pé, por isso que automaticamente esse cuneiforme do número 7 é o cuneiforme medial. Ele está sempre fazendo articulação com o primeiro metatarso. O número 8 está mostrando o cuneiforme intermédio, ele está localizado no meio dos outros dois e está fazendo articulação com o segundo metatarso. E o número 9 está mostrando o cuneiforme lateral, que está fazendo articulação com o terceiro metatarso e está mais próximo do quinto metatarso, que é o dedinho, que é o lado lateral do pé. Então, automaticamente, o número 9, será o cuneiforme lateral. O número 10, mostrando o osso cuboide. O osso cuboide sempre será um osso lateral, no lado lateral do pé, e ele vai estar localizado na frente do osso calcâneo. Observem que vocês estão vendo a numeração de 1 a 5, mostrando então os 5 ossos do grupo dos metatarsos. Primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro, quarto e quinto metatarso. Não esqueçam que o primeiro metatarso sempre está no lado medial do pé e o quinto metatarso sempre estará no lado lateral do pé. Novamente, vocês estão observando os ossos do pé em uma vista dorsal. É a mesma imagem do slide anterior, porém com outras marcações. Nós estamos observando então agora as divisões de cada metatarso, as divisões de cada falange e as divisões dos grupos das falanges. O número 1 está mostrando então a base do primeiro metatarso, é a região proximal do osso do metatarso, chamado de base. O número 2, mostrando o corpo do primeiro metatarso, é a região do meio do osso. E o número 3, mostrando a cabeça do primeiro metatarso, que é a porção distal do osso. Não esqueçam que todos os ossos do grupo metatarso, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, terão esta divisão de base, corpo e cabeça. O número 4 está mostrando a região da base da falange, ou seja, a região proximal dela, que recebe o nome de base. O número 5 está mostrando o corpo da falange, que é a região do meio do osso. E o número 6 está mostrando a cabeça da falange, que é a parte distal do osso. Essas marcações estão em uma falange proximal e estão no primeiro metatarso, por isso que recebe o nome de base da falange proximal do primeiro metatarso, corpo da falange proximal do primeiro metatarso e cabeça da falange proximal do primeiro metatarso. Não esqueçam também que todas as 14 falanges terão esta mesma divisão de base, corpo e cabeça, como os metatarsos, e a mesma divisão. O número 7 está mostrando então uma falange proximal, o número 8 está mostrando uma falange média, e o número 9 está mostrando uma falange distal, que é a divisão delas por grupo. Falanges proximais, falanges médias e falanges distais. E novamente não esqueçam que todas essas 14 falanges, tanto as proximais como as médias, como as distais, terão a divisão de base, corpo e cabeça.
O número 10 está mostrando o acidente anatômico do quinto metatarso, que a gente chama de tuberosidade da base do quinto metatarso. Nesta imagem, vocês estão observando os ossos do pé em uma vista lateral agora. Nós estamos observando, então, do quinto metatarso em direção ao primeiro metatarso, uma vista lateral. Observem, então, o número 1, o osso calcâneo. Observem que agora, como a gente mudou a vista, os ossos eles mudam os seus formatos. Então, observem sempre a anatomia do osso, o formato, o seu desenho. Então, o número 1, o osso calcâneo. O número 2 é um acidente anatômico do osso calcâneo, que nós chamamos de tuberosidade do calcâneo. Toda essa parte posterior dele, essa parte mais grossa, mais saliente, será a tuberosidade do calcâneo. O número 3, nós encontramos uma região chamada de seio do tarso. O seio do tarso ele é uma estrutura anatômica, um espaço anatômico entre o calcâneo e entre o osso talos, que está mostrando pelo número 4 o osso talos. O encaixe desses dois ossos, ele forma uma região, forma um espaço anatômico chamado de seio do tarso. É um espaço em forma de funil, ele vai afunilando e nessa região passa vasos sanguíneos, passa raiz nervosa e é preenchido por gordura, por tecido mole nessa região. Então, uma região chamada de seio do tarso. Em cima do calcâneo, o osso talos, número 4, e na frente do osso talos encontramos o osso navicular, que é o número 5. Nós encontramos na frente do calcâneo o número 6, que é o osso cuboide, o cuneiforme lateral, mostrando o número 7, que está fazendo articulação com o terceiro metatarso, e mostrando o cuneiforme intermédio, o número 8. O cuneiforme nesta imagem, o cuneiforme medial, ele não aparece por ser uma vista lateral do pé. O número 9, mais uma vez, a tuberosidade da base do quinto metatarso. Nesta imagem, vocês estão observando os ossos do pé em uma vista plantar. A vista plantar é a parte de baixo do pé, a parte da planta. Então, a gente está vendo o pé pela parte de baixo dele, a parte inferior. O número 1 está mostrando o osso do calcâneo. Mais uma vez, observem a anatomia, observem o formato dos ossos, porque eles mudam dependendo da vista. O número 1, então, o osso do calcâneo. O número 2 é um acidente anatômico do osso calcâneo que nós chamamos de sustentáculo do talos do calcâneo. É uma estrutura, uma região do calcâneo que sustenta o talos, que dá apoio para ele. É como se fosse um bracinho. Então, a gente tem o sustentáculo do talos do calcâneo. O número 3, mostrando novamente a tuberosidade do calcâneo, que é o outro acidente anatômico dele. O número 4, em cima do calcâneo, sendo sustentado pelo sustentáculo, o osso talos. Na frente do talos, encontramos o número 5, que é o osso navicular. E na frente do navicular, encontramos os 3 cuneiformes. O número 6, o cuneiforme medial, que está no mesmo lado do primeiro metatarso. O número 7, o cuneiforme intermédio, que está no meio dos outros dois. E o número 8, o cuneiforme lateral, que está no mesmo lado do quinto metatarso. O número 9, na frente do calcâneo, encontramos o cuboide, e o cuboide sempre estará no lado lateral do pé, no lado do quinto metatarso, que é o lado lateral. E o número 10 e 11 está mostrando os ossos sesamoides. Os ossos sesamoides são ossos pequenos, ovalados, que ficam entre os tecidos moles para ajudar na redução dos impactos. Então, nós temos 2 ossos sesamoides no pé. Um osso sesamoide está localizado no lado medial e o outro osso sesamoide localizado no lado lateral. Então, a gente tem osso sesamoide medial, número 10, osso sesamoide lateral, o número 11. Nós vimos as divisões do pé, os ossos que formam o pé, vimos os grupos do tarso, os metatarsos, as falanges e as suas divisões. Os ossos eles vão se articular e formar as articulações, que são os pontos de contato de um osso com outro osso.
Nós temos 5 grupos de articulações no pé. Observem nas imagens, o primeiro grupo que nós encontramos são as articulações interfalangianas. Estão representadas essas articulações pela cor rosa e pelo número 1. As articulações interfalangianas elas podem ser divididas em proximal e distal. Observem que do segundo ao quinto dedo nós temos duas linhas, dois pontos de articulações interfalangianas. A articulação que está ligando a falange proximal com a falange média são as articulações interfalangianas proximais e as articulações que estão ligando as falanges médias com as falanges distais são as articulações interfalangianas distais. Observem que no primeiro dedo nós temos apenas um ponto, uma linha de articulação. Então, esta não é dividida em proximal e distal, o nome dela é apenas articulação interfalangiana. O segundo grupo de articulações, nós encontramos as articulações metatarsofalangianas, o próprio nome fala. Articulações metatarsofalangianas vão ligar o grupo dos metatarsos com o grupo das falanges proximais. Estão representadas essas articulações pelo número 2 e pela cor preta. Encontramos 5 articulações metatarsofalangianas, ligando então o primeiro metatarso com a falange proximal, o segundo metatarso com a falange proximal. São as articulações que ligam dois grupos diferentes, metatarso com falanges, metatarso-falangianas. O terceiro grupo das articulações do pé são as articulações intermetatársicas. Observem que o número 3, representada pela cor vermelha, o grupo do metatarso, na sua base, eles se tocam, eles se encostam um ao lado do outro. E na cabeça dos metatarsos não tem ponto de contato. Então, lá na base dos metatarsos, um com o outro, um ao lado do outro, nós encontramos as articulações intermetatársicas. No número 4, nós encontramos ligando novamente dois grupos diferentes. Articulações tarso-metatársicas. Estão ligando o grupo do tarso com o grupo dos metatarsos, representada pela cor amarela e pelo número 4. E o último grupo das articulações do pé são as articulações intertársicas, são as articulações entre os ossos do tarsus, representados pela cor verde e pelo número 5. Entre todos eles, todos os ossos do tarso, encontramos então as articulações intertársicas. Articulações interfalangianas, proximal e distal, articulações metatarsofalangianas, articulações intermetatársicas, articulações tarso-metatársicas e articulações intertársicas. Essas foram as articulações do pé. Pelo formato e pela anatomia do pé, nós encontramos os arcos plantares. Os arcos plantares são importantes para que toda a carga de peso seja bem dividida e não sobrecarregue o pé. O que são os arcos plantares, então? São curvas formadas pelos pontos de apoio do pé quando ele toca no solo, importantes na distribuição de peso de forma equilibrada e para auxiliar na absorção de impactos e na sustentação do pé. Observe a imagem número 4, toda vez que nós soltamos o peso, descarregamos o peso sobre o pé, os arcos plantares estão ali atuando como amortecedores para que não tenha nenhum ponto de contato, nenhum ponto de apoio mais sobrecarregado do que o outro. Nós encontramos no pé dois arcos plantares, o arco longitudinal, que está representado na imagem número 1, e o arco transverso na imagem número 2. O arco longitudinal ele é formado pelos ossos do tarso, do grupo do tarso, e pelo primeiro metatarso. Observem que os ossos do tarso já são ossos que estão já na posição de um arco. O formato do calcâneo já é uma estrutura que é mais arcada, e esse arco ele tem um ponto de início, que é ali no grupo do tarso, e um ponto final, que é lá na cabeça do primeiro metatarso. Na posição ereta, 25% do peso fica distribuído para cada calcâneo e 25% para a cabeça dos metatarsos, ou seja, no ponto inicial e no ponto final do arco longitudinal.
O arco número 2, que é o arco transverso, que está representado na imagem número 2, vocês já estão observando então que ele corta o pé de um lado para o outro, ele vai de uma lateral para outra. Ele é formado então pela fileira distal do grupo dos tarsos, o cuboide mais os três cuneiformes, a posição deles já são ossos que estão na posição de um arco, e mais pela base dos metatarsos. Toda a base de todos os ossos metatarsos também são estruturas que já estão na posição de um arco. Esses são, então, os arcos plantares, longitudinal e arco plantar transverso. Finalizamos o estudo do pé, os ossos, as divisões, os grupos, as articulações. Vamos iniciar, então, o tornozelo. O tornozelo ele é a articulação que liga o pé à perna. O ponto de contato, o ponto da articulação que vai unir essas duas estruturas chama-se então tornozelo. Na imagem do centro do slide está representada pela cor verde o ponto de união dessas duas estruturas, ligando o pé à perna. Então essa região é o nosso tornozelo. Encontramos três ossos formando a articulação do tornozelo. Ele é feito por três ossos. Primeiro, a tíbia distal, mostrando na imagem do lado direito de vocês, pelo número 1, o osso da tíbia, que é o osso da perna, na sua parte distal, mais a fíbula distal, representada pelo número 2, o osso da fíbula na sua porção distal, e esses dois ossos eles vão se articular com o osso do talos, que é o número 3. Então, tíbia distal, fíbula distal, mais o osso talos, estes três ossos formam então um tornozelo. O único osso do grupo do tarso que vai fazer a articulação e vai fazer contato com a perna é o osso do talos. O tornozelo ele é uma articulação que realiza dois tipos de movimentos que nós chamamos de dorsiflexão e de plantiflexão. Observe na imagem do lado esquerdo de vocês, toda vez que nós puxarmos o pé para cima, nós estamos fazendo o movimento de dorsiflexão. Toda vez que nós empurrarmos o pé para baixo, nós estamos fazendo o movimento de plantiflexão. O tornozelo, como eu já citei para vocês, é a articulação que liga o pé com a perna. Porém, nós temos as articulações do tornozelo, articulações que pertencem ao tornozelo. Nós tínhamos as articulações do pé e nós temos também, então, articulações do tornozelo que ajudam a formar ele. A região distal da tíbia e da fíbula formam, através de seus maléolos, uma pinça que se encaixa com o osso talos, formando assim a articulação do tornozelo. Observe na imagem de cima do slide, nós temos dois acidentes anatômicos muito famosos e importantes nessa região, que são os maléolos. O maléolo lateral da fíbula, ele pertence ao osso da fíbula. Na parte distal dela, essa estrutura é chamada de maléolo lateral da fíbula. A fíbula é sempre um osso que estará na lateral da perna. Já no lado oposto, nós temos o maléolo medial da tíbia. A tíbia é sempre um osso que está no lado medial da perna e sua estrutura distal recebe o nome então de maléolo medial da tíbia. Os dois maléolos eles ficam posicionados em cima do osso do talos, como se fosse um gancho, uma pinça. E aí eles formam então o tornozelo. Nós temos duas articulações do tornozelo. Primeira articulação, a articulação talo-crural. A articulação talo-crural está representada nas imagens pelo número 1. Observem tanto na imagem de cima como na imagem de baixo. A articulação talo-crural é uma articulação que é feita pela tíbia distal, mais a fíbula distal, mais o osso talos. É a principal e mais famosa articulação do tornozelo, a articulação talo-crural. Tíbia distal, fíbula distal, mais o osso talos. A segunda articulação do tornozelo é a articulação tibio-fibular distal. Ela é feita pelo contato entre a tíbia e a fíbula na sua parte distal. Então, tíbia distal mais fíbula distal, representada pelo número 2, nós temos então a articulação tibio-fibular distal.
Essas, então, são as articulações do tornozelo. Observem agora um exame radiográfico de um raio-x do pé AP. O pé AP, o raio-x entra na região anterior do pé e sai na região posterior. Vocês estão observando o número 1, 2, 3, 4 e 5, todos os ossos das falanges distais. Número 6, 7, 8 e 9 são as falanges médias. Nós só encontramos as falanges médias do segundo ao quinto dedo. Número 10, 11, 12, 13 e 14 são as falanges proximais. Número 15, 16, 17, 18 e 19 são os ossos do grupo dos metatarsos. O 15 é o primeiro metatarso, o 16 o segundo metatarso, o 17 o terceiro, o 18 o quarto e o 19 o quinto metatarso. O número 15, que é o primeiro metatarso, está sempre no lado medial do pé, e o quinto metatarso, que é o número 19, está sempre no lado lateral do pé. Número 20, nós encontramos o osso cuneiforme medial. Por ele estar no mesmo lado do primeiro metatarso, está no lado medial do pé. Então, este é o osso cuneiforme medial. Número 21, nós encontramos o cuneiforme intermédio. Está localizado no meio dos outros dois cuneiformes. Número 22, o cuneiforme lateral, que está no mesmo lado do quinto metatarso, que é o lado lateral do pé. Número 23, o osso cuboide, que também é um osso que está no lado lateral do pé. Número 24, o osso navicular. Número 25, encontramos os dois ossos sesamoides, a gente consegue observar eles, tanto o sesamoide medial como o sesamoide lateral. O número 26 está mostrando a base do primeiro metatarso. Número 27, a cabeça do quinto metatarso. E o número 28, a região do corpo do quinto metatarso. Número 29, o acidente anatômico da base do quinto metatarso, a tuberosidade. Então, nós chamamos de tuberosidade da base do quinto metatarso. Esses foram os ossos e os acidentes anatômicos do raio-x de pé a pé. Nesta imagem, vocês estão observando um exame radiográfico do tornozelo AP. No tornozelo AP, o raio central entra na região anterior do tornozelo e sai na região posterior. O número 1 está mostrando o osso talos, que é o principal osso dos ossos do grupo do tarso que vai formar o tornozelo. O número 2, encontramos o acidente anatômico da tíbia, que é o maléolo medial da tíbia. E o número 3, o maléolo lateral da fíbula. A tíbia sempre será um osso que está no lado medial, então o maléolo dela é o maléolo medial. A fíbula sempre será um osso localizado no lado lateral, automaticamente o maléolo da fíbula é o maléolo lateral. Observe que os dois maléolos eles formam um gancho, formam uma pinça que abraçam o talos, e aí automaticamente formam então um tornozelo. O número 4 está mostrando o osso da tíbia e o número 5 o osso da fíbula. Observem agora um exame radiográfico de um tornozelo perfil. Observem os ossos, os seus formatos, a sua anatomia, as suas delimitações. O número 1 está mostrando o osso calcâneo. Em cima do calcâneo, encontramos o número 2, que é o osso talos. Na frente do talos, encontramos o osso navicular. E na frente do calcâneo, encontramos o osso cuboide, que sempre estará posicionado no lado lateral do pé. Número 5, um acidente anatômico do osso calcâneo, a tuberosidade do calcâneo. Por essa região mais grossa, mais saliente dele, na parte posterior, na parte de trás dele, é a tuberosidade do calcâneo. O número 6, mostrando o seio do tarso, um espaço em forma de funil, que é formado pelo encaixe do talos no calcâneo. Então, o seio do tarso. Número 7, outro acidente anatômico do calcâneo, o sustentáculo do talos do calcâneo. O sustentáculo do talos e acaba dando suporte, dando apoio para o osso talos. Número 8 está mostrando o osso talos novamente, a parte posterior dele, a região de trás do talos, mas é o osso talos. O número 9 está mostrando o osso da fíbula. O número 10, o osso da tíbia. A fíbula sempre é lateral,
a tíbia sempre medial. Número 11 está mostrando a cabeça do talos, o acidente anatômico do talos, e o número 12, o colo do talos, que é o acidente anatômico do talos. Concluímos assim, então, toda a anatomia dos membros inferiores de tornozelo e pé.